Você já teve a sensação de que sua vida inteira era uma mentira construída com tanto cuidado que nem você mesma percebeu quando começou a acreditar nela? Eu tive essa revelação numa quinta-feira de março, às 6h47 da manhã, quando acordei mais cedo que o normal por causa de uma dor de cabeça terrível e decidi descer para tomar um chá. O que eu vi pela janela da cozinha me fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Meu marido de 38 anos de casamento, Roberto, saindo pela porta dos fundos da casa da vizinha Júlia, de apenas 20 anos, ajeitando a camisa e olhando para os lados como um ladrão fugindo da cena do crime. Meu nome é Marta, tenho 62 anos, e até aquele momento eu me considerava uma mulher comum do subúrbio de São Paulo. Para meus vizinhos, eu era apenas a Dona Marta, uma senhora aposentada que cuidava do jardim, fazia doces para vender e sempre cumprimentava todo mundo com um sorriso. Uma figura maternal, digna de confiança, talvez um pouco ingênua para os padrões de hoje. Mas o que ninguém sabia era que por trás dessa aparência de vovó simpática havia uma mulher que construiu uma carreira de 35 anos como analista de sistemas no Banco do Brasil, que criou 2 filhos sozinha durante os períodos em que Roberto viajava a trabalho, e que sempre teve uma intuição afiada para detectar mentiras. Uma habilidade que eu havia deixado adormecida há anos por confiar cegamente no homem com quem dividia minha cama. O tremor nas minhas mãos quando segurei a xícara de chá não era de velhice, era de uma raiva que eu não sentia há décadas. Roberto entrou em casa 5 minutos depois, com aquele sorriso falso que eu agora reconhecia como a máscara que ele usava todas as manhãs. Bom dia, amor. Acordou cedo hoje, ele disse, beijando minha testa com os mesmos lábios que haviam acabado de beijar uma garota da idade da nossa neta. O cheiro do perfume dela ainda estava grudado na camisa dele, um perfume doce, juvenil, que contrastava com o meu, mais maduro e discreto. Fui ver se tinha chovido durante a madrugada. Menti com uma facilidade que me surpreendeu. As plantas estavam meio murchas ontem. Ele acenou distraído, já mexendo no celular, provavelmente apagando mensagens comprometedoras. 42 anos de vida em comum, e ele achava que eu era idiota o suficiente para não perceber a mudança no comportamento dele nos últimos 6 meses. Agora tudo fazia sentido. As reuniões que se estendiam 3 vezes por semana, sempre nos mesmos dias. As idas súbitas ao mercado que duravam 2 horas. A reforma do banheiro da casa da Júlia, que ele havia se oferecido para supervisionar por solidariedade, já que ela era uma menina sozinha que havia se mudado para o bairro no ano passado. A própria Júlia, com seus shorts curtos e blusas decotadas, sempre encontrando desculpas para vir até nossa casa pedir açúcar, fermento ou qualquer coisa que a fizesse passar pela nossa sala quando Roberto estava presente. Enquanto Roberto tomava banho cantarolando uma música que eu não reconhecia, provavelmente algo que ela havia ensinado a ele, eu me sentei na mesa da cozinha e deixei a realidade me atingir como uma avalanche. 42 anos de casamento. 2 filhos criados juntos. Uma casa construída tijolo por tijolo com nosso suor. Uma vida inteira de cumplicidade, ou pelo menos era o que eu pensava. E ele estava jogando tudo isso fora por uma garota que mal havia saído da adolescência. Mas o que mais me machucava não era só a traição. Era a sensação de ter sido tratada como uma idiota. Roberto sempre teve um jeito condescendente de falar comigo nos últimos anos, como se eu fosse uma velha caduca que não entendia o mundo moderno. Deixa que eu mexo no computador, Marta. Essas coisas são complicadas para você. Não se preocupe com as contas, amor. Você não precisa se estressar com essas coisas. Por que você não vai fazer um curso de artesanato? Seria bom para você ter uma atividade. O que ele não sabia era que eu havia passado décadas lidando com sistemas complexos, gerenciando equipes e resolvendo problemas que fariam a cabeça dele explodir. Eu me aposentei cedo porque quis, não porque não conseguia mais acompanhar o ritmo. Mas, de alguma forma, eu havia deixado que ele me colocasse no papel da esposa dependente, da senhora que precisava ser protegida das complexidades da vida.
E agora eu entendia por quê. Era mais fácil para ele me trair se eu fosse vista como uma coitadinha inofensiva. A raiva que senti naquele momento foi tão intensa que chegou a me dar náusea. Mas junto com ela veio algo que eu não sentia há muito tempo: determinação. Roberto havia cometido um erro fatal. Ele havia subestimado Marta Santos Silva. E se havia uma coisa que eu aprendera em minha carreira no banco, era que informação é poder, e poder bem usado pode mover montanhas. Naquele mesmo dia, quando Roberto saiu para mais uma de suas reuniões, eu peguei meu smartphone, aquele mesmo que ele sempre zombava, dizendo que eu só sabia usar para fazer ligações, e comecei minha própria investigação. A primeira coisa que fiz foi baixar um aplicativo de gravação de áudio. A segunda foi criar uma pasta no Google Drive que eu chamei de Projeto Primavera. Nome que escolhi porque era primavera que nossa mentira de casamento estava prestes a acabar. Durante os próximos dias, mantive minha rotina normal, mas com uma diferença crucial. Eu estava observando tudo. Cada movimento do Roberto, cada mudança de comportamento, cada mentira que saía da boca dele. E as mentiras eram muitas. Preciso resolver um problema no escritório, dizia ele, quando eu sabia que ele havia se aposentado há 2 anos. Vou encontrar o Carlinhos para tomar uma cerveja, quando o Carlinhos havia se mudado para Recife no ano passado. Na segunda-feira seguinte, fingi que ia ao médico de manhã, o que não era totalmente mentira, porque eu realmente tinha uma consulta marcada para o final da tarde, e voltei para casa 2 horas depois. Como esperado, Roberto não estava. Coloquei uma cadeira encostada na janela do quarto que dava para o quintal da Júlia e me armei com meu celular e uma xícara de café. Às 10h15, vi Roberto saindo da casa dela, ajeitando o cinto e acendendo um cigarro. Detalhe-me interessante, já que ele havia parado de fumar há 5 anos. Fotografei tudo. O horário na tela do celular era visível em cada foto. Quando ele entrou em casa 10 minutos depois, eu estava na cozinha preparando o almoço, cantarolando como sempre fazia. "Como foi a consulta, amor?" ele perguntou, sem nem olhar para mim direito. "Tudo bem, só check-up de rotina", respondi, pensando em como ele não havia nem perguntado que tipo de consulta era ou com qual médico. Um marido que realmente se importasse saberia que eu não tinha consulta marcada para aquele horário, mas Roberto não era mais o marido que se importava. Era um estranho que dividia minha casa e minha cama, que comia a comida que eu preparava e usava o dinheiro da nossa conta conjunta para impressionar uma garota que poderia ser nossa neta. E quanto mais eu pensava nisso, mais determinada eu ficava a fazer justiça. Na terça-feira, decidi dar o próximo passo. Liguei para minha amiga Conceição, que trabalha em uma imobiliária do centro da cidade. "Conceição, preciso de um favor seu. Você pode descobrir algumas informações sobre uma pessoa para mim?" Expliquei que era sobre uma situação delicada e que eu precisava saber mais sobre a Júlia. Nome completo, de onde ela veio, como conseguiu alugar a casa ao lado da nossa. Conceição, que me conhecia há 15 anos e sabia que eu não era de falar da vida dos outros, concordou em ajudar. O que ela descobriu me deixou ainda mais furiosa. Júlia Santos Costa, ironia do destino, o mesmo sobrenome que eu, era natural de Campinas. Havia se mudado para São Paulo há 8 meses e estava desempregada. A casa onde ela morava pertencia a um conhecido nosso do bairro, o seu Manuel, que havia concordado em alugá-la por um valor bem abaixo do mercado para ajudar uma menina trabalhadora. Mas se ela estava desempregada, de onde vinha o dinheiro para pagar aluguel, luz, água e ainda por cima andar sempre bem vestida e com o cabelo feito? A resposta veio na quarta-feira, quando resolvi segui-los. Roberto havia dito que ia resolver umas pendências no banco e sairia às 2 da tarde. Esperei ele sair de casa, peguei meu carro, o mesmo Corolla 2015, que ele sempre reclamava que eu dirigia devagar demais, e fui até a esquina onde eu sabia que ele passaria. Mantive uma distância segura e os acompanhei até um shopping center na Zona Norte.
Lá, presenciei uma cena que me deu vontade de descer do carro e fazer um escândalo na frente de todo mundo. Roberto e Júlia andavam de mãos dadas, entrando em lojas caras, ele pagando roupas para ela, comprando perfumes, levando-a para almoçar em um restaurante onde nós dois jamais havíamos ido juntos em 42 anos de casamento. O valor que ele gastou naquela tarde, eu calculei mentalmente, somando os sacos de compras e o padrão dos estabelecimentos, era mais do que eu gastava em casa em 2 meses. Foi nesse momento que tudo clicou na minha cabeça. Roberto não estava apenas me traindo. Ele estava me roubando. Nosso dinheiro, construído ao longo de décadas de trabalho árduo, estava sendo usado para sustentar uma amante que tinha idade para ser nossa filha. E o pior, ele estava fazendo isso acreditando que eu era burra demais para perceber. Naquela noite, quando ele chegou em casa com uma desculpa esfarrapada sobre como o banco estava cheio e por isso ele demorou, eu finalmente tomei uma decisão. Não seria mais a esposa enganada que sofre em silêncio. Seria a mulher que eu sempre fui, inteligente, calculista e capaz de virar o jogo quando necessário. Comecei a acordar 1 hora mais cedo todos os dias para ter tempo de planejar minha estratégia. A primeira coisa que fiz foi verificar todos os nossos extratos bancários dos últimos 6 meses. Como nossas contas eram conjuntas e eu tinha acesso a tudo online, foi fácil identificar os padrões suspeitos, saques em dinheiro que coincidiam com os dias em que ele saía para resolver pendências. Gastos com cartão em lojas que eu nunca havia pisado. Transferências para uma conta que eu não reconhecia. Bingo! A conta era de Júlia Santos Costa. Roberto havia feito 17 transferências para ela nos últimos 5 meses, totalizando R$ 23.450. R$ 23.000 que saíram da nossa conta conjunta, que incluía minha aposentadoria e as economias que juntamos juntos durante décadas para sustentar uma garota que nem trabalhava. Imprimi todos os extratos e organizei em uma pasta que escondi no meu antigo arquivo de documentos do banco, um lugar onde Roberto jamais mexeria. Mas isso era apenas o começo. Eu precisava de mais evidências, mais provas de que essa traição era não apenas emocional, mas também financeira. Na quinta-feira, resolvi visitar a Júlia. Bati na porta da casa dela às 10 da manhã, carregando uma bandeja com brigadeiros que eu havia feito na noite anterior. Oi, Júlia, querida. Fiz uns docinhos ontem e pensei em trazer alguns para você. Sei que você mora sozinha e às vezes a gente precisa de um carinho. Ela abriu a porta com um sorriso meio forçado, claramente desconfortável com minha visita. Que gentileza sua, Dona Marta. Quer entrar para tomar um café? A casa estava impecável, decorada com móveis novos que eu reconheci como sendo de uma loja cara do shopping. A mesma loja onde eu havia visto Roberto comprando coisas para ela. Na mesa da sala, havia um buquê de rosas vermelhas ainda frescas e uma caixa de joias aberta, exibindo um colar que eu calculei custar pelo menos R$ 1.000. Nossa, que casa bonita você tem! E que colar lindo! Comentei, me aproximando para ver melhor. Foi presente de alguém especial? Ela corou imediatamente. Ah, foi. De um amigo que me ajuda às vezes. Amigo. Meu marido de 42 anos havia virado o amigo que ajudava uma garota de 20. Enquanto ela preparava o café na cozinha, eu observei mais detalhes. Havia 2 xícaras na pia, ainda com restos de café. Uma garrafa de vinho meio vazia em cima da geladeira. E, o mais revelador de tudo, uma camisa masculina jogada em cima do sofá. Uma camisa xadrez azul e branca que eu mesma havia comprado para Roberto no Natal passado. Júlia, querida, eu disse quando ela voltou com o café. Você tem namorado? Uma menina bonita como você deve ter pretendentes. Ela quase derrubou a xícara. Não. Quer dizer, é complicado. Tem uma pessoa que gosta de mim, mas é uma situação difícil. Difícil porque ele é casado há 42 anos e tem idade para ser seu pai, pensei.
mas mantive meu sorriso de vovó compreensiva. Entendo, querida. Às vezes a vida nos coloca em situações que não esperávamos. Mas lembra sempre, homem que trai a esposa vai trair qualquer uma. É da natureza deles. Ela me olhou com uma expressão estranha, como se estivesse tentando decifrar se eu sabia alguma coisa ou se era apenas uma coincidência. A senhora tem razão, dona Marta. Às vezes, a gente se envolve em coisas que não deveria. Saí da casa dela com muito mais informações do que esperava. Júlia não era apenas uma garota inocente que havia se deixado seduzir por um homem mais velho. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que Roberto era casado, sabia que ele estava usando nosso dinheiro para sustentá-la e não se importava nem um pouco com isso. Na verdade, pelo que eu havia observado, ela parecia estar curtindo bastante a situação. Mas se ela achava que eu era apenas uma velha tola que não desconfiava de nada, estava muito enganada. E Roberto também. Na sexta-feira, coloquei em prática a parte mais arriscada do meu plano. Esperei Roberto sair para mais uma de suas reuniões e voltei até a casa da Júlia, mas desta vez eu não bati na porta. Contornei a casa até o quintal dos fundos, onde havia uma janela da cozinha que ficava sempre entreaberta. A cerca entre nossos quintais tinha uma falha que eu conhecia há anos, porque às vezes as bolas dos netos dos vizinhos caíam no nosso lado e eles pediam para pegar. Posicionei meu celular na janela e ativei o gravador. Não precisei esperar muito. Às 2h45 da tarde, ouvi a porta da frente se abrir e as vozes de Roberto e Júlia ecoando pela casa. "Trouxe o dinheiro que você pediu", ouvi Roberto dizer. 1.500, como combinamos. "Obrigada, amor. Você sabe como eu fico grata por tudo que você faz por mim." O que veio depois me fez sentir uma mistura de nojo e raiva que eu nunca havia experimentado. Os ruídos, as conversas íntimas, as promessas que ele fazia para ela, promessas de deixar aquela velha chata e começar uma vida nova, promessas de comprar uma casa só para eles, promessas de oficializar o relacionamento assim que ele se divorciasse. Mas o que mais me chocou foi ouvir Júlia falando sobre mim. Ela não desconfia de nada mesmo? Uma mulher da idade dela não percebe quando o marido está saindo de casa 3 vezes por semana? Roberto riu. Marta sempre foi meio devagar para essas coisas. Ela vive no mundo da lua, cuidando das plantinhas dela e fazendo docinhos. Acho que se eu chegasse em casa com batom na camisa, ela nem perceberia. E se ela descobrir? Não vai descobrir. E se descobrir, melhor ainda. Economizo o trabalho de pedir o divórcio. Você não tem pena dela, não? Pena? Marta teve uma vida boa comigo. Agora é minha vez de ser feliz. 42 anos é muito tempo para ficar com a mesma pessoa. Um homem precisa se sentir vivo de novo. Gravei tudo. Cada palavra, cada risada, cada comentário cruel sobre mim. Quando finalmente saí de lá, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o celular. Mas não era medo. Era pura, destilada, concentrada fúria. Naquela noite, Roberto chegou em casa às 7 da noite com um buquê de flores compradas na esquina, daquelas de 10 reais que vendem no farol, e um sorriso de quem havia acabado de fazer uma boa ação. "Para minha esposa querida", disse, me beijando na bochecha. O mesmo homem que 3 horas antes estava planejando se livrar de mim, estava ali, representando o papel do marido carinhoso. "Que gentileza sua, amor", respondi colocando as flores no vaso. "O que fiz para merecer isso? Não precisa ter feito nada. 42 anos de casamento merecem ser celebrados todos os dias." Mentiroso, mentiroso, ladrão e traidor. Mas ele não sabia que eu já não era mais a Marta ingênua de uma semana atrás. Durante o fim de semana, fingi que estava com uma virose para ter uma desculpa para ficar na cama e não ter que aguentar a presença dele. Usei esse tempo para organizar todas as evidências que havia coletado. Fotos, gravações, extratos bancários, anotações sobre horários e comportamentos.
Criei um dossiê completo da traição do meu marido, organizado cronologicamente e catalogado como se fosse um processo judicial. Mas eu sabia que só ter as provas não seria suficiente. Eu precisava de um plano para usar essas informações da maneira mais eficaz possível. Roberto havia me subestimado por anos, tratando-me como se eu fosse uma pessoa simples demais para entender as complexidades da vida. Agora ele ia descobrir que havia desperdiçado sua vida inteira subestimando a mulher errada. Na segunda-feira, liguei para o advogado da família, Dr. Henrique, que havia cuidado da compra da nossa casa e de alguns outros assuntos legais ao longo dos anos. Dr. Henrique, preciso marcar uma consulta urgente. É sobre uma situação conjugal delicada. Marquei para terça-feira de manhã, quando Roberto estaria em mais um de seus encontros com Júlia. Também liguei para minha filha Marina, que mora em Brasília. Filha, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Você pode vir passar uns dias aqui em casa? Marina, que sempre foi muito próxima de mim, percebeu algo estranho na minha voz. Mãe, aconteceu alguma coisa? Você está bem? Estou bem, querida. Só preciso de você aqui. Ela prometeu vir no fim de semana. Na terça-feira, saí de casa às 9 da manhã, dizendo para Roberto que ia ao médico e depois faria umas compras. Ele nem levantou os olhos do jornal. Tá bom, amor. Não se esqueça de comprar aquele remédio para minha pressão. Como se ele se importasse realmente com a pressão dele. A única pressão que o preocupava era a de ter que manter duas mulheres sem que uma descobrisse a outra. No escritório do Dr. Henrique, despejei toda a história. Mostrei as fotos, toquei as gravações, apresentei os extratos bancários. O advogado, um homem de 55 anos que me conhecia há 15 anos, ficou visivelmente chocado. Dona Marta, sinto muito pela senhora estar passando por isso. Mas quero que saiba que a senhora tem um caso muito sólido aqui. Ele me explicou os detalhes legais do divórcio, como funcionaria a divisão de bens e me orientou sobre como proceder para proteger meu patrimônio. A senhora tem direito a pelo menos 50% de tudo, mas considerando que conseguimos provar infidelidade e uso indevido de recursos conjugais, podemos pleitear uma porcentagem maior. E sobre as transferências para a amante, podemos entrar com uma ação de restituição. Mas o que mais me interessou foi quando ele mencionou que Roberto poderia ser enquadrado por apropriação indébita, já que estava usando recursos de uma conta conjunta para beneficiar terceiros sem meu consentimento. Dona Marta, se a senhora quiser, podemos tornar isso muito complicado para ele. Muito complicado mesmo. Saí do escritório com uma sensação de poder que eu não sentia há anos. Roberto havia passado meses me fazendo sentir como uma velha insignificante, mas agora eu tinha nas mãos as ferramentas para virar completamente o jogo. A questão era, como usar essas ferramentas da maneira mais eficaz? A resposta veio na quarta-feira, quando Roberto cometeu seu maior erro até então. Ele chegou em casa às 4 da tarde com uma expressão que eu não consegui decifrar, uma mistura de nervosismo e determinação. Marta, precisamos conversar, disse se sentando na poltrona da sala com um ar solene. Claro, amor. O que foi? Meu coração disparou. Será que ele havia descoberto que eu estava investigando? Será que Júlia havia contado sobre minha visita e ele havia deduzido alguma coisa? É sobre nós, sobre nosso casamento. Ele fez uma pausa dramática, como se estivesse ensaiando aquele discurso há semanas. Marta, nós estamos juntos há muito tempo, talvez tempo demais. Acho que chegou a hora de repensarmos nossa relação. Eu poderia ter explodido ali mesmo. Poderia ter gritado, chorado, jogado na cara dele tudo o que eu sabia. Mas algo dentro de mim, talvez o instinto de sobrevivência que eu havia desenvolvido durante minha carreira, me fez manter a calma e deixar ele continuar falando. Não me entenda mal, ele prosseguiu. Você sempre foi uma boa esposa, mas as pessoas mudam, Marta. Eu mudei.
E acho que seria melhor para nós dois se cada um seguisse seu próprio caminho. Ele estava realmente fazendo isso. Estava pedindo o divórcio para ficar com uma garota de 20 anos, usando uma linguagem que soava como se eu é que estivesse perdendo um bom negócio. Eu já conversei com um advogado, continuou, e podemos fazer tudo de forma amigável. Você fica com a casa, eu fico com o carro e minhas coisas, e dividimos as economias. Nada de brigas, nada de complicações. Nada de complicações. Ele queria se livrar de mim sem complicações, depois de 42 anos de casamento e de ter gastado nosso dinheiro com outra mulher durante meses. Nada de complicações. Roberto, eu disse com a voz mais calma que consegui reunir. Isso é muito repentino. Preciso de um tempo para processar tudo isso. Podemos conversar melhor no fim de semana? Marina vem nos visitar e eu gostaria de aproveitar esse tempo com ela. Ele pareceu aliviado. Claro, amor. Não há pressa. Podemos resolver tudo com calma. Amor. Ele estava me pedindo o divórcio e ainda me chamava de amor. A hipocrisia daquele homem não tinha limites. Naquela noite liguei para Marina e contei tudo. Ela ficou em silêncio por alguns minutos. Depois explodiu. Mãe, eu sempre desconfiei que aquele homem não prestava. Lembra quando ele perdeu aquele dinheiro no jogo há uns anos e tentou esconder da senhora? Lembra como ele sempre tratava a senhora como se fosse burra? Marina havia estudado direito antes de mudar para administração, então entendeu imediatamente as implicações legais da situação. Mãe, a senhora tem que destruir esse homem. Ele não pode sair dessa como se nada tivesse acontecido. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Minha própria filha estava me dando permissão para fazer o que eu mais queria, dar o troco. Na quinta-feira, Roberto saiu de casa mais cedo que o normal. Vou resolver umas coisas para agilizar nosso acordo, disse sem conseguir me olhar nos olhos. Assim que ele saiu, peguei o telefone e liguei para a Conceição. Conceição, preciso de mais um favor. Você conhece alguém que trabalhe com investigação particular? Ela me passou o contato de um detetive que havia ajudado a imobiliária em alguns casos de inquilinos problemáticos. Liguei para ele e marquei um encontro para a tarde. Não que eu precisasse de mais provas. Eu já tinha evidências suficientes para enterrar Roberto em qualquer tribunal. Mas eu queria algo mais. Eu queria saber se havia outras mulheres, se esse padrão de comportamento já havia acontecido antes, se eu havia sido enganada por mais tempo do que imaginava. O detetive, um homem chamado Carlos de uns 45 anos, me recebeu em um pequeno escritório no centro da cidade. Expliquei a situação e mostrei algumas das evidências que eu havia coletado. Ele ficou impressionado. A senhora fez um trabalho melhor que muito colega meu que trabalha há anos na área. Mas me diga, o que exatamente a senhora quer que eu investigue? Quero saber se Roberto já fez isso antes. Quero saber há quanto tempo ele me engana. E quero saber tudo sobre Júlia, de onde ela veio, qual o passado dela, se ela tem o hábito de se envolver com homens casados. Carlos anotou tudo e me disse que teria um relatório preliminar em uma semana. Na sexta-feira fiz algo que não fazia há anos. Saí para almoçar sozinha em um restaurante do centro. Precisava sair de casa, respirar um ar diferente, pensar em tudo o que havia acontecido na última semana. Enquanto comia uma lasanha em um pequeno restaurante italiano, refleti sobre como minha vida havia mudado completamente em poucos dias. Uma semana antes, eu era Marta Santos Silva, aposentada, dona de casa, esposa dedicada. Hoje, eu era uma mulher com um plano, com evidências suficientes para destruir a vida do homem que havia me traído, e com uma sede de justiça que eu não sabia que possuía. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. No sábado, Marina chegou. Assim que abracei minha filha no aeroporto, senti uma emoção que não esperava. Pela primeira vez em toda essa situação, eu chorei. Não de tristeza, mas de alívio.
Alívio por não estar mais sozinha, por ter alguém do meu lado, por ter uma filha que me apoiava incondicionalmente. Mãe, a senhora está diferente, Marina disse no caminho para casa. Mais determinada. Estou diferente mesmo, filha. Descobri que sou mais forte do que pensava. Contei para ela todos os detalhes da investigação, mostrei as evidências, expliquei meu plano. Ela ouvia tudo com uma mistura de orgulho e preocupação. Mãe, eu apoio a senhora em tudo, mas promete que vai ter cuidado? Esse homem pode reagir mal quando descobrir que a senhora sabe de tudo. Não se preocupe, filha. Eu não vou fazer nada imprudente, mas também não vou deixar ele me passar para trás. No domingo, Roberto estava estranho. Mais carinhoso que o normal, fazendo questão de preparar o café da manhã para nós três, perguntando sobre os planos de Marina, agindo como o pai e marido exemplar. Mas eu conhecia aquele comportamento. Era culpa. Ele estava se sentindo culpado e tentando compensar sendo extra gentil. Ou talvez estivesse representando para Marina, querendo manter a imagem de bom homem antes de pedir oficialmente o divórcio. Roberto, eu disse durante o almoço, você mencionou que queria conversar sobre nós. Que tal fazermos isso hoje à noite, depois que Marina for dormir? Ele concordou, mas percebi que ficou nervoso. Provavelmente estava planejando como dar a notícia para nossa filha. Naquela noite, depois que Marina se recolheu ao quarto, Roberto e eu nos sentamos na sala. Ele começou com o mesmo discurso de quarta-feira, mas dessa vez com mais detalhes. Falou sobre como se sentia preso no casamento, sobre como queria experimentar coisas novas na vida, sobre como achava que nós dois merecíamos ser felizes separados. Eu o deixei falar. Deixei ele construir sua narrativa de homem incompreendido que só queria a felicidade de todos. Deixei ele me explicar como o divórcio seria melhor para nós dois. E quando ele terminou, quando achou que havia me convencido com sua conversa mole, eu sorri. Roberto, eu disse, você tem razão. Acho que realmente chegou a hora de cada um seguir seu caminho. Ele pareceu surpreso com minha tranquilidade. Provavelmente esperava lágrimas, súplicas, talvez uma cena de ciúmes. Que bom que você entende, Marta. Sabia que você era uma mulher sensata. Sensata. Como se aceitar ser traída e roubada fosse sensatez. Como se concordar em ser descartada depois de 42 anos fosse maturidade. Mas eu mantive meu sorriso sereno e continuei. Só tenho uma pergunta, Roberto. Há quanto tempo você está se relacionando com outras pessoas? A cor sumiu do rosto dele. O que você quer dizer com isso? Estou perguntando se existe alguém. Afinal, um homem da sua idade não pediria divórcio do nada, sem ter certeza de que tem uma alternativa. Ele engoliu em seco. Não, quer dizer, não é isso. É só que eu preciso de um tempo para mim mesmo. Mentiroso até o fim. Tudo bem, Roberto. Só queria ter certeza de que você pensou bem antes de tomar essa decisão. Porque você sabe, divórcio é uma coisa séria. Envolve partilha de bens, questões financeiras. Sim, eu sei. Por isso quero fazer tudo de forma amigável, sem advogados complicando as coisas. Sem advogados. Claro que ele não queria advogados envolvidos. Seria muito mais fácil me convencer a aceitar uma divisão injusta se não houvesse profissionais analisando a situação. Bem, Roberto, vou pensar no que você disse. Mas acho que vou precisar de um tempo para me organizar. E talvez seja melhor eu procurar um advogado também, só para entender meus direitos. O nervosismo dele foi visível. Marta, não precisa complicar as coisas. Nós podemos resolver tudo entre nós. 42 anos de casamento não é pouca coisa, Roberto. Acho que ambos merecemos uma orientação profissional para fazer tudo certinho. Ele concordou a contragosto, mas eu podia ver que estava calculando como contornar essa situação. Na segunda-feira, Marina teve que voltar para Brasília, mas antes de ir, me deu todo o apoio que eu precisava.
Mãe, a senhora vai arrasar. Esse homem não sabe com quem está mexendo. Antes de partir, ela me ajudou a instalar alguns aplicativos no meu celular que me permitiriam monitorar as movimentações financeiras em tempo real e até mesmo rastrear a localização do Roberto, caso fosse necessário. Na terça-feira, Carlos, o detetive, me ligou. Dona Marta, preciso conversar com a senhora pessoalmente. Descobri algumas coisas que acho que vai querer saber. Nos encontramos no mesmo café onde eu havia almoçado sozinha na semana anterior. O que ele me contou foi ainda pior do que eu imaginava. Dona Marta, seu marido tem um histórico. Júlia não é a primeira. Ele me mostrou fotos e documentos que comprovavam que Roberto havia se envolvido com pelo menos outras 2 mulheres nos últimos 5 anos. Uma vendedora de 35 anos de uma loja do shopping, com quem ele se relacionou por 8 meses em 2020, e uma esteticista de 28 anos, relacionamento que durou 4 meses no ano passado. E as transferências bancárias? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Para as 3, sempre o mesmo padrão: presentes caros, dinheiro para ajudar com despesas, promessas de deixar a esposa. Carlos me mostrou extratos que ele havia conseguido através de contatos no sistema bancário, não exatamente legais, mas que comprovariam minha suspeita de que eu vinha sendo sistematicamente roubada há anos. E Júlia? O que você descobriu sobre ela? Essa aí é mais esperta que as outras. Júlia Santos Costa tem 20 anos, mas já esteve envolvida com 3 homens casados diferentes nos últimos 2 anos. Ela se especializa em homens mais velhos, com situação financeira estável. É uma profissional, Dona Marta. Carlos me entregou um dossiê completo sobre Júlia. Fotos dela com outros homens, registros de transferências bancárias de diferentes fontes, até mesmo prints de conversas onde ela se gabava para amigas sobre como era fácil pescar homens mais velhos carentes de atenção. Ela não era uma garota inocente que havia se apaixonado pelo meu marido. Era uma golpista especializada em separar homens idiotas do seu dinheiro. Dona Marta, Carlos disse, com tudo isso que conseguimos, a senhora pode não só ganhar o divórcio, como pode processar os 2 por estelionato. O que Júlia faz se enquadra perfeitamente na definição legal de golpe do namoro. Saí daquele encontro com uma sensação de poder absoluto. Roberto não apenas me traiu, ele foi vítima de um golpe. Um golpe aplicado por uma garota que poderia ser nossa neta, e ele havia caído como um pato. O homem que sempre se achava mais esperto que todo mundo, que me tratava como se eu fosse ingênua, havia sido completamente enganado por uma criminosa de 20 anos. Naquela noite, Roberto chegou em casa mais tarde que o normal, com um buquê de flores maiores que os anteriores e uma caixa de bombons. Para minha esposa especial, disse, me beijando na testa. Eu quase ri. Ele estava tentando me amaciar, porque sabia que logo teria que enfrentar a questão do advogado. Que gentileza, Roberto! A que devo essa cortesia? Não posso mais ser carinhoso com minha esposa? Claro que pode. Aliás, falando nisso, marquei uma consulta com um advogado para quinta-feira, só para entender como funciona esse processo de divórcio que você sugeriu. O sorriso dele murchou instantaneamente. Ah, que bom. Que advogado você escolheu? O Dr. Henrique, aquele que nos ajudou com a compra da casa. Lembra dele? Roberto conhecia Dr. Henrique e sabia que ele era competente. Talvez fosse melhor procurar alguém mais especializado em divórcios amigáveis. Dr. Henrique me conhece há anos, Roberto. Confio nele. Sim, claro. É só que, bem, talvez ele torne as coisas mais complicadas do que precisam ser. Exatamente o que eu esperava que ele dissesse. Roberto queria um advogado que me convencesse a aceitar o mínimo possível, não alguém que lutaria pelos meus direitos. Na quarta-feira, decidi dar o próximo passo do meu plano. Liguei para Conceição e pedi mais um favor. Conceição, você pode marcar uma reunião com o seu Manuel, o dono da casa que a Júlia aluga? Diga que tenho uma proposta imobiliária para ele.
Seu Manuel, um senhor de 70 anos que sempre foi muito respeitoso comigo, concordou em me receber na quinta-feira de manhã. Também liguei para alguns vizinhos próximos, Dona Rosa, seu João, Dona Carmen, e marquei um café em casa para sábado à tarde. É sobre uma situação delicada do bairro, disse para cada um deles. Preciso da opinião de vocês sobre algo importante. Todos concordaram em vir. Afinal, quem recusaria um convite da Dona Marta para comer seus famosos brigadeiros e beber café fresco? Na quinta-feira de manhã, Roberto saiu para mais um encontro com Júlia. Dessa vez, ele nem se preocupou em inventar uma desculpa elaborada. Vou sair para resolver umas coisas, disse simplesmente. A essa altura, ele provavelmente achava que eu já estava conformada com a situação e não questionaria mais suas saídas. Fui direto para a casa do seu Manuel. Ele me recebeu na sala, ofereceu café e perguntou sobre minha proposta imobiliária. Seu Manuel, comecei, na verdade não é exatamente sobre imóveis, é sobre sua inquilina, a Júlia. Ele franziu o senho. Aconteceu alguma coisa? Contei para ele toda a situação. Mostrei algumas das evidências que havia coletado, expliquei como Roberto estava usando nosso dinheiro para sustentar Júlia e revelei o que o detetive havia descoberto sobre o passado dela. Seu Manuel ficou visivelmente chocado. Dona Marta, eu não sabia de nada disso. Quando aquela menina procurou a casa, ela disse que era estudante, que trabalhava meio período, que precisava de um lugar barato para morar. Eu até baixei o aluguel porque senti pena da situação dela. Ela está pagando o aluguel em dia? Religiosamente. Todo dia 5 o dinheiro está na minha conta. Claro que estava. Com Roberto bancando todas as despesas dela, Júlia podia pagar o aluguel sem problemas. Seu Manuel, o senhor sabia que ela recebe visitas masculinas frequentes durante o dia? Ele balançou a cabeça negativamente. No contrato está especificado que visitas noturnas frequentes não são permitidas, mas nunca pensei em verificar durante o dia. Saí de lá com a promessa dele de que investigaria melhor a situação e que tomaria as medidas cabíveis se confirmasse que Júlia estava usando a casa para fins não especificados no contrato. Mais uma frente de pressão sobre ela. À tarde, fui à consulta com o Dr. Henrique para oficializar minha posição legal. Levei todas as evidências que havia coletado, incluindo o relatório do detetive. Dr. Henrique analisou tudo com cuidado e fez várias anotações. Dona Marta, a senhora tem um caso excepcional aqui. Não só temos provas incontestáveis de infidelidade, como também temos evidências de má gestão dos recursos conjugais e possível estelionato. A senhora pode pleitear não apenas uma divisão favorável dos bens, como também ressarcimento pelos valores transferidos indevidamente. Ele me explicou que poderíamos entrar com 3 ações simultâneas: divórcio litigioso com pedido de danos morais, ação de restituição de valores contra Roberto e representação criminal contra Júlia, por estelionato. Se a senhora quiser levar isso até o fim, podemos tornar a vida deles muito, muito complicada. E se eu quiser resolver de forma mais, digamos, educativa? Perguntei. Dr. Henrique sorriu. Ele me conhecia há anos e sabia que eu não era de fazer tempestade em copo d'água. Podemos usar essas evidências como munição para uma negociação, mostrar para eles que sabemos de tudo e que, se tentarem nos prejudicar, as consequências serão severas. Era exatamente o que eu queria ouvir. Não era sobre destruir Roberto e Júlia por prazer, embora, admito, a ideia não me desagradasse. Era sobre ter controle da situação, sobre ter o poder de decidir como tudo seria resolvido. Na sexta-feira, Roberto voltou a ficar nervoso. Ele sabia que eu havia ido ao advogado no dia anterior e estava claramente ansioso para saber o resultado da consulta. Durante o jantar, ele tocou no assunto. Como foi com o Dr. Henrique ontem? Muito esclarecedor, respondi. Ele me explicou todos os meus direitos. E o que você achou? Descobri que tenho mais direitos do que imaginava, Roberto. Forte 2 anos de casamento garantem muita coisa. Ele engoliu em seco.
Mas você ainda concorda que é melhor fazermos tudo de forma amigável, não é? Depende do que você considera amigável. Roberto passou o resto da noite visivelmente desconfortável, checando o celular constantemente e evitando conversar comigo. Provavelmente estava contando para Júlia sobre minha visita ao advogado, e os dois estavam calculando como isso poderia afetar os planos deles. No sábado à tarde, recebi meus convidados para o café. Dona Rosa, seu João, Dona Carmen e mais 2 vizinhos próximos se sentaram na minha sala, curiosos sobre o motivo da reunião. Roberto havia saído. Mais uma reunião. Então eu tinha total privacidade. Meus queridos vizinhos, comecei. Chamei vocês aqui porque descobri uma situação que afeta toda a nossa comunidade. Vocês sabem que sempre prezei pela harmonia do nosso bairro, pela segurança das nossas famílias. Todos concordaram. Descobri que uma pessoa que vive entre nós não é quem aparenta ser. Contei para eles sobre Júlia, obviamente sem mencionar Roberto diretamente no primeiro momento. Expliquei que ela havia se envolvido com vários homens casados do bairro e de outros locais, que recebia dinheiro deles em troca de favores e que estava usando nossa vizinhança como base para essas atividades. Mas, Dona Marta, Dona Rosa perguntou, como a senhora descobriu tudo isso? Porque um desses homens é meu marido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto está tendo um caso com ela há meses, gastando nosso dinheiro com presentes e mesadas. A reação foi imediata. Dona Carmen ficou visivelmente indignada. Que absurdo! Como ele pode fazer isso com a senhora? Seu João balançou a cabeça, claramente desapontado. Sempre achei Roberto um homem direito. Quem diria... Mas a reação que mais me satisfez foi a da Dona Rosa, que era amiga de várias pessoas do bairro e tinha uma língua afiada. Dona Marta, isso não pode ficar assim. Essa menina está destruindo famílias. E se ela fizer isso com outros maridos do bairro? Era exatamente a reação que eu esperava. Em menos de 2 horas, a história estaria espalhada por todo o bairro. Júlia perderia a imagem de garota inocente que havia cultivado, e Roberto seria visto como o que realmente era, um velho tolo que foi enganado por uma golpista. Mas eu ainda não havia terminado. Tem mais, disse, quando percebi que tinha total atenção de todos. Descobri que ela fez isso antes, em outros lugares. É um padrão de comportamento. Mostrei algumas das fotos que o detetive havia conseguido, obviamente sem expor detalhes comprometedores. Dona Marta, seu João disse, a senhora vai fazer o que com essa situação? Vou me divorciar do Roberto, claro, mas também vou me certificar de que Júlia não continue prejudicando outras famílias do bairro. Como assim? Bem, seu Manuel já está ciente da situação, e eu estou considerando registrar uma ocorrência na delegacia. A reunião terminou com todos me oferecendo apoio total. Dona Rosa prometeu abrir os olhos das outras esposas do bairro sobre Júlia. Seu João disse que conversaria com outros homens da vizinhança para alertá-los. Dona Carmen se ofereceu para me acompanhar na delegacia se eu decidisse fazer o registro. Quando Roberto voltou para casa às 7 da noite, alguns vizinhos ainda estavam na minha sala. Ele cumprimentou todo mundo educadamente, mas eu percebi a tensão no ar. Dona Rosa mal respondeu ao cumprimento dele, e seu João evitou o contato visual. Roberto notou o clima estranho, mas não disse nada. Depois que todos saíram, ele me perguntou: o que estava acontecendo aqui? Todo mundo parecia meio estranho. Estávamos conversando sobre segurança do bairro. Você sabe como os vizinhos ficam preocupados com pessoas desconhecidas na área. Roberto não insistiu no assunto, mas percebi que ficou incomodado. Provavelmente havia notado que ninguém o tratou com a simpatia de sempre. A fofoca já estava começando a circular, e em poucos dias, todos no bairro saberiam da história. No domingo, decidi dar o golpe final. Acordei cedo e preparei um café da manhã especial. Ovos, bacon, pães frescos, frutas. Quando Roberto desceu, se surpreendeu com a fartura.
Que ocasião especial é essa? Nenhuma ocasião especial. Só pensei que deveríamos conversar sobre nosso futuro com calma e bem alimentados. Durante o café da manhã, mantive uma conversa casual sobre assuntos corriqueiros. Roberto estava relaxado, provavelmente pensando que eu havia aceitado a situação do divórcio sem problemas. Quando terminamos de comer, sugeri que fôssemos para a sala conversar. Roberto, comecei. Pensei muito sobre nossa conversa da semana passada. Sobre o divórcio, sobre começarmos vidas separadas. Ele assentiu, expectante. E cheguei à conclusão de que você tem razão. Realmente chegou a hora de cada um seguir seu caminho. Que bom que você entende, Marta. Sabia que você era uma mulher sensata. Sensata. Lá estava aquela palavra de novo. Só que tenho algumas condições para que possamos fazer isso de forma realmente amigável. Condições? Que tipo de condições? Peguei minha bolsa e tirei uma pasta com algumas das evidências que havia coletado. Primeiro, quero que você seja honesto comigo sobre Júlia Santos Costa. A cor sumiu do rosto dele instantaneamente. O que, como você... Sei de tudo, Roberto. Dos encontros, do dinheiro, das mentiras, tudo. Coloquei na mesa da sala algumas das fotos que havia tirado, extratos bancários com as transferências marcadas, e liguei meu celular para reproduzir um trecho da gravação onde ele e Júlia planejavam nossa separação. Roberto ficou pálido como um papel. Marta, eu posso explicar. Não precisa explicar nada, Roberto. Está tudo muito claro. Peguei o relatório do detetive e mostrei as informações sobre o passado de Júlia. Inclusive sobre a ficha da sua namoradinha. Você sabia que é a quarta família que ela destrói nos últimos 2 anos? Roberto leu o relatório com uma expressão de choque genuíno. Ele realmente não sabia sobre o passado de Júlia. O homem que se achava um conquistador irresistível havia sido completamente enganado por uma golpista profissional. Isso não pode ser verdade, ele murmurou. Júlia me ama. Ela disse que nunca havia se sentido assim por ninguém. Roberto, ela disse a mesma coisa para pelo menos outros 3 homens casados. Está tudo documentado aqui. Deixei ele processar a informação por alguns minutos. Podia ver o momento exato em que a realidade o atingiu, quando ele percebeu que não era o galã irresistível que pensava ser, mas apenas mais um otário na lista de vítimas de uma criminosa. Agora, continuei, vamos conversar sobre como resolver essa situação. Você quer o divórcio? Pode ter, mas não do jeito que você planejou. Daí expliquei que sabia sobre todas as transferências bancárias, que tinha evidências suficientes para processá-lo por má gestão de recursos conjugais e que Júlia poderia ser indiciada por estelionato. Você tem 2 opções, Roberto. Primeira, fazemos isso do meu jeito. Você assume integralmente os custos do divórcio, devolve todo o dinheiro que transferiu para ela e fica com 30% dos nossos bens. Segunda, eu levo tudo isso para a justiça, processo vocês 2, e você pode acabar perdendo muito mais do que dinheiro. Roberto estava em estado de choque. Marta, você não pode... Nós somos casados há 42 anos. Exatamente. 42 anos que você jogou no lixo por uma garota que só queria seu dinheiro. Mas e se eu terminar com ela? E se voltarmos ao que éramos antes? A pergunta me pegou de surpresa, não porque eu consideraria aceitar, mas porque mostrou o quanto Roberto ainda não entendia a gravidade da situação. Roberto, não existe volta. Você não traiu apenas nosso casamento. Você me roubou, me mentiu, me desrespeitou e ainda por cima foi burro o suficiente para cair no golpe de uma criminosa. O que você quer que eu faça? Quero que você vá até a casa da Júlia agora, termine essa palhaçada e exija o dinheiro de volta. Quero que você conte para ela que descobrimos tudo sobre o passado dela. E quero que você volte aqui com uma resposta. Aceita minhas condições ou prefere resolver na justiça? Roberto saiu de casa como um zumbi. Pela janela, vi ele cruzar o quintal e bater na porta da Júlia.
Eles conversaram na varanda por alguns minutos, com gestos cada vez mais agitados. Pude ver o momento em que ele mostrou para ela o relatório do detetive e a expressão de pânico que tomou conta do rosto dela. A discussão se intensificou. Júlia tentou negar tudo no início, mas Roberto estava claramente confrontando ela com as evidências. Em determinado momento, ela tentou se aproximar dele de forma sedutora, provavelmente usando a mesma estratégia que havia funcionado antes. Mas dessa vez, Roberto recuou. A conversa durou quase 1 hora. Quando Roberto finalmente voltou para casa, estava visivelmente abalado. E então? Perguntei. Ela admitiu tudo. Disse que realmente havia se envolvido com outros homens antes, mas que comigo era diferente. E o dinheiro? Ela disse que não tem como devolver tudo de uma vez. Gastou a maior parte. Claro que gastou. E o que você respondeu? Disse que ela tem 1 semana para juntar pelo menos a metade do valor, senão você vai registrar uma ocorrência contra ela. E ela aceitou? Não teve escolha. Quando mostrei as evidências que você tem, ela percebeu que está numa situação muito complicada. Naquela noite, Roberto aceitou todas as minhas condições. Assinaria os papéis do divórcio conforme eu determinasse, devolveria todo o dinheiro possível e sairia de casa em 2 semanas. Em troca, eu não levaria o caso para a esfera criminal, pelo menos não imediatamente. Mas Roberto ainda não sabia que eu havia guardado o melhor para o final. Na segunda-feira de manhã, quando ele estava se arrumando para sair, recebi uma ligação da Dona Rosa. Dona Marta, a senhora precisa saber. A Júlia está de mudança. Chegou um caminhão aqui cedinho e ela está colocando as coisas toda. Saí na varanda e confirmei. Júlia estava efetivamente se mudando, jogando as coisas no caminhão com pressa de quem está fugindo. Quando Roberto saiu para o quintal e viu a movimentação, ficou parado por alguns minutos, observando. Júlia o viu, acenou timidamente, mas ele não correspondeu. Ela está fugindo, ele disse quando voltou para dentro de casa. Percebeu que a situação ficou insustentável e está vazando. E você ainda acha que ela o amava? Roberto não respondeu, mas a expressão dele dizia tudo. Durante toda aquela semana, acompanhei Roberto processando lentamente a realidade da situação. O homem que se achava um conquistador, que havia me tratado como uma velha ingênua, estava descobrindo que ele próprio havia sido enganado por uma garota que poderia ser nossa neta. Na quinta-feira, ele veio falar comigo com uma expressão derrotada. Marta, eu preciso te pedir desculpas, por tudo. Roberto, desculpas não vão devolver o dinheiro que você gastou com ela. Desculpas não vão apagar 42 anos de casamento que você destruiu. Eu sei. Mas preciso que você saiba que eu não planejei isso. Eu realmente achei que uma garota de 20 anos se apaixonaria perdidamente por um homem de 64? Quando você fala assim, parece ridículo. É ridículo, Roberto, e triste, e patético. Ele baixou a cabeça. Você tem razão. Fui um idiota completo. Nos dias que se seguiram, Roberto cumpriu sua parte do acordo. Conseguiu recuperar 11.500 hards dos Marcha 23. 450 que havia transferido para Júlia, ela alegou que o resto estava investido e seria impossível resgatar rapidamente, o que obviamente era mentira. Assinou todos os papéis que Dr. Henrique preparou, confirmando que ficaria com apenas 30% dos nossos bens. Mais importante, a história se espalhou pelo bairro inteiro. Roberto passou de seu Roberto, homem direito, para aquele velho tolo que foi passado para trás por uma golpista. As pessoas o cumprimentavam na rua, mas percebi que era mais por educação do que por simpatia. No final da segunda semana, Roberto fez as malas e se mudou para um apartamento pequeno no centro da cidade. No dia em que ele saiu de casa, carregando as últimas coisas no carro, parou na porta e me olhou por alguns segundos. Marta, eu estraguei tudo, não foi? Estragou, Roberto. 42 anos de história, jogados fora por uma ilusão. Você acha que
Que seria possível um dia você me perdoar? Roberto, perdoar é uma coisa, confiar de novo é outra completamente diferente. Ele acenou com a cabeça e entrou no carro. Enquanto ele se afastava, pensei em tudo que havia acontecido nos últimos 2 meses. A Marta que descobriu a traição numa manhã de março era muito diferente da Marta que estava ali, vendo o ex-marido partir para sempre. Eu havia descoberto uma força que não sabia que possuía. Havia lembrado de habilidades que deixara adormecidas durante anos. Mais importante, havia provado para mim mesma que não era a velha ingênua que Roberto e até mesmo eu pensávamos que eu fosse. 3 semanas depois da saída do Roberto, recebo uma ligação inesperada. Era Carlos, o detetive. Dona Marta, tem uma atualização sobre o caso que acho que vai interessar a senhora. Nos encontramos no mesmo café de sempre. Júlia Santos Costa foi presa em Campinas na semana passada, ele me contou. Parece que ela aplicou o mesmo golpe em um empresário de lá, só que dessa vez escolheu a vítima errada. O homem tinha conexões e quando descobriu o esquema, não teve pena. E Roberto? Não tem nada a ver com a prisão dela. Mas quando a polícia investigou o celular e computador dela, encontrou evidências de pelo menos 8 vítimas diferentes nos últimos 3 anos. 8 vítimas. Roberto havia sido apenas mais um número na lista de homens maduros que Júlia havia enganado. Estranhamente, isso me deu uma satisfação diferente da que eu esperava. Não era alegria pela desgraça dela, mas sim confirmação de que minha investigação e minha resposta tinham sido totalmente justificadas. Dona Marta, Carlos continuou, a senhora deveria se orgulhar do que fez. A investigação da senhora foi tão completa que está sendo usada como evidência no processo criminal contra ela. A senhora literalmente ajudou a tirar uma criminosa de circulação. Hoje, 6 meses depois, vivo sozinha na mesma casa onde passei 42 anos casada. Mas não é uma solidão triste. É uma solidão escolhida, digna, de uma mulher que recuperou seu poder e sua autoestima. Retomei contato com antigas colegas do banco. Voltei a estudar. Fiz um curso online de investigação digital que me ajudou muito durante toda essa situação. Organizei meu jardim, redecorei alguns cômodos da casa e me reconectei com prazeres que havia abandonado durante os anos de casamento. Roberto tentou voltar 2 vezes. Na primeira, 3 meses após a separação, bateu na minha porta com flores e um discurso sobre como havia aprendido com os erros. Eu o ouvi educadamente e disse que não havia interesse em reatar. Na segunda vez, no mês passado, ele ligou dizendo que estava com problemas financeiros e perguntando se eu poderia emprestar algum dinheiro. A resposta foi não para ambas as tentativas. Não por rancor, mas porque aprendi que algumas pontes, quando queimadas, não devem ser reconstruídas. O divórcio foi oficializado no mês passado. Fiquei com 70% dos bens, incluindo a casa, o carro melhor e a maior parte das economias. Roberto ficou com um apartamento pequeno e o suficiente para se manter com dignidade, mas sem luxos. Júlia foi condenada a 2 anos de prisão e teve que ressarcir todas as vítimas que conseguiram comprovar os danos. Roberto recuperou mais 8 0 do dinheiro que havia perdido, que ele me devolveu conforme acordado. 2 dias atrás, encontrei Roberto no supermercado. Ele estava visivelmente mais magro e mais velho, empurrando um carrinho com itens básicos. Nos cumprimentamos educadamente. Ele perguntou como eu estava, comentou que eu parecia bem e disse que estava se ajustando à nova vida. Não senti pena dele. Não senti raiva. Senti apenas a satisfação de quem soube reagir na medida certa a uma situação difícil. Roberto fez suas escolhas e teve que lidar com as consequências. Júlia fez as dela e agora está pagando o preço na cadeia. E eu? Eu fiz a minha escolha de não ser vítima e estou colhendo os frutos dessa decisão todos os dias. Às vezes, quando estou regando o meu jardim no final da tarde, penso em como tudo mudou desde aquela manhã de março quando vi Roberto saindo da casa da vizinha. A mulher que fez essa descoberta
era muito diferente da mulher que escreve esta história hoje. Aprendi que idade não é sinônimo de fragilidade, que a aparência de ingenuidade pode esconder uma inteligência afiada, e que subestimar uma mulher de 62 anos que passou a vida resolvendo problemas complexos é um erro que pode custar muito caro. Marina vem me visitar com mais frequência agora. Na última visita, ela disse algo que me marcou. Mãe, a senhora sempre foi forte, mas agora a senhora sabe que é forte. É diferente. Ela tinha razão. Há uma diferença enorme entre ter uma qualidade e estar consciente dela. Meus vizinhos me tratam com um respeito renovado. Dona Rosa sempre comenta como eu soube me defender direito e como outras mulheres deveriam aprender comigo. Seu João disse que nunca imaginou que eu tinha esse lado investigativo. Dona Carmen me perguntou se eu não consideraria abrir uma consultoria para ajudar outras mulheres em situações similares. A ideia até me passou pela cabeça. Durante esses meses, recebi 3 ligações de conhecidas distantes, pedindo conselhos sobre situações parecidas. Descobri que tenho talento para orientar pessoas em crises conjugais, principalmente quando há suspeitas de traição ou questões financeiras envolvidas. Uma dessas mulheres, Cláudia, de 58 anos, estava passando exatamente pela mesma situação que eu havia enfrentado. O marido dela, de 61 anos, estava tendo um caso com uma esteticista de 25 anos e gastando o dinheiro do casal com presentes e tratamentos para ela. Ajudei Cláudia a montar um dossiê de evidências seguindo os mesmos métodos que usei com Roberto. O resultado foi ainda mais satisfatório que o meu caso. O marido da Cláudia, quando confrontado com as provas, teve um colapso nervoso e implorou perdão. Mas Cláudia, seguindo meu conselho de que homem que trai uma vez vai trair de novo, tocou o divórcio parado à frente. Hoje, ela vive confortavelmente com 80% dos bens do casal, e o ex-marido teve que se mudar para um apartamento de 1 quarto. Você me ensinou que a gente não precisa ser vítima das circunstâncias, ela me disse na semana passada. Você me mostrou que podemos virar o jogo quando a situação exige. A história da minha vingança se espalhou além do meu bairro. Uma prima distante de Minas Gerais me ligou no mês passado dizendo que ouviu falar do caso através de uma amiga em comum e queria parabenizar minha sagacidade. Um ex-colega do banco me encontrou no shopping e comentou que sempre soube que eu tinha sangue de investigadora. O que mais me surpreende é como me sinto em relação a tudo isso. Não sinto amargura. Não sinto rancor. Sinto uma espécie de completude, como se finalmente tivesse usado todo o meu potencial para resolver um problema que exigia todas minhas habilidades. Roberto, segundo informações que chegam até mim através de conhecidos em comum, está trabalhando meio período em uma empresa de consultoria e dividindo um apartamento com outro homem divorciado. Aparentemente, aprendeu sua lição sobre se envolver com mulheres muito mais novas, ou pelo menos aprendeu a ser mais discreto. Júlia saiu da prisão no mês passado após cumprir 1 ano e 2 meses da condenação. Soube através de Carlos que ela se mudou para outro estado e agora trabalha em uma loja de roupas. Espero sinceramente que tenha aprendido que existem maneiras honestas de ganhar a vida. Ontem à noite, enquanto tomava chá e assistia a um filme na televisão, me dei conta de algo interessante. Pela primeira vez em décadas, eu estava tomando todas as decisões da minha vida. O que assistir, o que comer, como gastar meu dinheiro, como organizar meu tempo. Pequenas coisas, talvez, mas que representavam uma liberdade que eu havia esquecido que existia. A casa está mais silenciosa agora, mas não é um silêncio vazio. É um silêncio escolhido, preenchido com meus próprios pensamentos, meus próprios planos, minhas próprias decisões. Redescobri o prazer de ler um livro inteiro sem interrupções, de preparar apenas o que eu gosto de comer, de decorar os ambientes conforme meu gosto pessoal. No mês passado, fiz algo que não fazia há mais de 20 anos. Viajei sozinha. Fui passar 4 dias em Campos do Jordão.
Hospedei-me em uma pousada charmosa. Caminhei pelas ruas da cidade, visitei ateliês de artistas locais, comi em restaurantes que eu escolhi. Foi uma experiência libertadora. Durante essa viagem, conheci outras mulheres da minha idade que também estavam redescobrindo a independência após divórcios ou viuvez. Conversamos sobre como é diferente tomar decisões aos 60 anos do que aos 30, sobre a confiança que vem com a experiência, sobre a coragem que descobrimos quando precisamos nos defender. Uma dessas mulheres, Helena, de 65 anos, me disse algo que resumiu perfeitamente como me sinto. A gente passa a vida inteira achando que precisa de alguém para ser completa. Aí, quando a vida te força a ficar sozinha, você descobre que já era completa há muito tempo. Só não sabia. É exatamente isso. Durante 42 anos de casamento, construí minha identidade em torno de ser a esposa do Roberto, Dona Marta, mulher do seu Roberto, mãe da Marina e do Júnior. Agora sou simplesmente Marta Santos Silva, uma mulher de 62 anos que sabe cuidar de si mesma e que descobriu capacidades que nem imaginava possuir. Esta semana, uma antiga colega do banco me convidou para almoçar e me fez uma proposta inesperada. A empresa onde ela trabalha agora precisa de alguém com experiência para um projeto de consultoria em análise de riscos. Marta, depois do que você fez com aquela situação do seu casamento, tenho certeza de que você tem exatamente o perfil que estamos procurando. Ainda estou considerando a proposta. Não é que eu precise do dinheiro. O divórcio me deixou em uma situação financeira confortável. Mas a ideia de voltar a usar minha mente de forma profissional, de ter novos desafios, de provar mais uma vez que idade é só um número, é muito atraente. Marina ficou entusiasmada quando contei sobre a oportunidade. Mãe, a senhora deveria aceitar. Imagina que legal seria a senhora voltando ao mercado de trabalho e mostrando para todo mundo que mulher de 60 anos não é peça de museu. Meu filho Júnior, que mora em Curitiba e vem me visitar a cada 2 meses, teve a mesma reação. Mãe, ele disse na última visita, o que a senhora fez com papai foi uma lição de vida. A senhora mostrou que não se deixa passar para trás, independente da idade. Agora precisa mostrar que também não se deixa subestimar profissionalmente. Os dois sempre foram meus maiores apoiadores, mas percebi que agora eles me veem de forma diferente. Não mais como a mãe que precisa ser protegida ou poupada de situações complicadas, mas como uma mulher forte que sabe se defender e que pode ser um exemplo para outros. Anteontem, encontrei Conceição no banco e ela me contou que a história do caso Roberto e Júlia virou praticamente uma lenda urbana na região. Marta, você não tem ideia de quantas mulheres já me perguntaram se é verdade que você descobriu tudo sozinha e conseguiu reverter a situação a seu favor. E o que você responde? Que é verdade, sim, e que qualquer mulher pode fazer a mesma coisa se tiver coragem de abrir os olhos para a realidade. Conceição tem razão. O que fiz não foi extraordinário. Foi simplesmente usar as ferramentas que estavam disponíveis, aplicar a inteligência que sempre tive e me recusar a aceitar o papel de vítima que tentaram me impor. Hoje pela manhã, enquanto tomava café e lia o jornal, recebi uma ligação inesperada. Era Dr. Henrique. Dona Marta, tenho uma cliente que está em uma situação muito parecida com a que a senhora enfrentou. Ela me perguntou se eu conhecia alguém que pudesse orientá-la sobre como proceder. Pensei na senhora. A mulher em questão tem 59 anos. Descobriu que o marido está tendo um caso com uma colega de trabalho 20 anos mais nova e suspeita que ele está desviando dinheiro da empresa deles para impressionar a amante. Ela precisa de alguém que entenda tanto o lado emocional quanto o prático da situação, Dr. Henrique explicou. Aceitei conversar com ela. Marcamos para amanhã à tarde, aqui em casa. Será interessante aplicar tudo o que aprendi em outra situação, ajudar outra mulher a descobrir que tem mais poder do que imagina. Enquanto me preparava para dormir ontem à noite, olhei pela janela do quarto e vi a casa onde Júlia morava.
Agora vive lá uma família com 2 crianças pequenas. As crianças brincam no quintal todas as tardes, enchem o lugar de vida e alegria. É reconfortante ver aquele espaço sendo usado para construir algo positivo, ao invés de destruir. Pensei em como tudo mudou desde aquela manhã de março. A Marta de hoje não é apenas diferente da Marta de 6 meses atrás. É mais completa, mais consciente de suas capacidades, mais segura de seu valor. A traição do Roberto, paradoxalmente, me deu um presente. Me forçou a redescobrir quem eu realmente sou. Não desejo mal a Roberto. Espero sinceramente que ele tenha aprendido com toda essa experiência e que consiga reconstruir sua vida de forma mais honesta. Mas também não sinto falta dele. Nossa vida juntos pertence ao passado, e o passado é um lugar para visitar, não para morar. O futuro, aos 62 anos, me parece cheio de possibilidades. A proposta de trabalho, a chance de ajudar outras mulheres, os planos de fazer mais viagens, a ideia de talvez escrever um livro sobre minha experiência, tudo isso me anima de uma forma que eu não sentia há anos. Esta história começou com uma descoberta devastadora que poderia ter me destruído. Termina com uma mulher que descobriu sua própria força e decidiu usá-la para construir uma vida melhor. Se isso não é uma vitória, eu não sei o que é. Amanhã será um novo dia, com novos desafios e novas possibilidades. E eu estarei pronta para enfrentá-los, porque agora sei exatamente quem sou. Marta Santos Silva, uma mulher que não se deixa enganar 2 vezes, que não aceita ser subestimada e que aprendeu que a melhor vingança é viver bem. A história do Roberto e da Júlia é apenas um capítulo da minha vida. Um capítulo que terminou, permitindo que novos capítulos sejam escritos. E tenho certeza de que os próximos capítulos serão ainda melhores, porque agora quem escreve o roteiro sou eu.